O debate em torno da redução da maioridade penal ficou mais intensa no Brasil nos últimos tempos. No fim do mês de março, a Câmara dos Deputados aprovou a possibilidade de analisar a proposta de emenda da Constituição que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Atualmente, os jovens estão sujeitos às regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê internação ao menor de 18 anos, autor de um ato infracional grave, um homicídio, por exemplo. Mas o período de internação não pode ultrapassar os 3 anos. Se o projeto que tramita no Congresso Nacional for aprovado, jovens a partir dos 16 anos terão que cumprir penas mais severas em presídios comuns. Bom, esse assunto tem dividido opiniões. A senhora é a favor da redução da maioridade penal? Depende, eu não sei. Vai depender de se realmente vai fazer o efeito desejado, né? Sou a favor. Por questão da impunidade, eu acho que quem tem 16 anos já é suficiente o bastante para ser considerado como imputável. Mesmo que tenha uma redução, eu acho até justo que tenha, mas tem que arrumar alguma coisa para essas crianças, porque não adianta pegar um menino de 16 anos, colocar na prisão e ele ficar lá no meio de pessoas maiores, tendo o mesmo problema e vai sair dali do mesmo jeito ou pior. A presidente da República, Dilma Rousseff, se manifestou publicamente mais de uma vez contra o projeto. Em um vídeo publicado no Facebook, ela disse que a redução da maioridade penal não resolve o problema da delinquência juvenil. Bom, e para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Novos Tempos a Daniela Moreira, mestranda em Direito Penal. Daniela, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Professor Edivar, é com você. Obrigado. Daniela, por que esse assunto, redução da maioridade penal, deixou de ser um assunto de especialistas e está presente na conversa do povo, na internet? O que tem despertado tanto interesse assim nas pessoas? Esse assunto, ele é um assunto que vem sendo discutido desde 1993, né? A PEC 171 é uma PEC que surgiu em 1993 e hoje retoma o arcabouço jurídico e também legislativo, né? Acredito que esse assunto ele vem sendo discutido não só pela parte técnica, mas também por toda a sociedade, porque a violência ela tem sido disseminada de uma forma muito grande dentro da sociedade brasileira e isso é um incômodo, né? É um incômodo que as pessoas, que a população em geral se preocupa e teme muito. Então, Daniela, me parece que muitas pessoas colocam essa temática como se ela fosse resolver o problema da sociedade se sentir-se ameaçada pela violência urbana, etc. Quais seriam os principais argumentos de quem defende a redução da maioridade e, não fazendo um paralelo, e de quem é contra? O que você poderia resumir assim para quem está nos assistindo, os principais argumentos? Pois bem, o que a gente vê é a redução da maioridade penal como uma resposta à violência, né? O que na verdade é um equívoco. A redução da maioridade penal, o que ela traz de diferente hoje na prática é que aquele que tiver abaixo de 18 anos e acima de 16 vai responder assim como os demais, como hoje responde a partir de 18 anos, pela pena e não simplesmente pelo ato infracional. O que acontece é que existe uma ilusão de que a forma de penalidade vai reduzir a violência e vai inibir os atos infracionais dos menores infratores. Acredito que a maior justificativa e a maior bandeira que se levanta hoje, que é contra a maioridade penal, é o próprio sistema carcerário brasileiro, né? Um dos reflexos da redução da maioridade penal é a pena de prisão também aplicada ao menor infrator de 16 até os 18 então, anos. Nós aumentaríamos a população prisional. Nós aumentaríamos uma população prisional que hoje já é
muito grande dentro de um sistema carcerário talvez aí falido, né? Hoje a reincidência do sistema penal é de 70% carcerário. Mas existe algum país que tem estudos que comprovam que a redução da maioridade penal melhorou a segurança da população? Pois é, esse é o grande ponto, né? A Alemanha, por exemplo, reduziu a maioridade penal a 16 anos há pouco tempo e hoje retoma a maioridade penal a 18 anos porque o índice de violência aumentou muito. Então, na verdade, o que a gente tem é uma experiência contrária, né? Que vem ser o argumento contrário à redução da maioridade penal. Então, você que está no meio acadêmico, não tem como a gente ficar fora das redes sociais, né, da grande mídia. Como você vê os meios de comunicação, o trabalho deles de suscitar esses debates? Você acha que eles estão cumprindo o seu papel, estão colocando as coisas como devem ser, ou simplesmente estão pedindo a opinião, uma espécie de jogo de opiniões das pessoas? As opiniões hoje manifestadas através de Facebook e as outras mídias é que existe uma visão muito equivocada de que a redução da maioridade penal, além de reduzir a violência, que ela vai punir, trazer talvez até um sentimento de vingança da sociedade para o menor infrator. É o que a gente tenta combater, é o que a gente discute na academia, o que a gente tenta mudar. É esse histórico vingativo de que a pena deve trazer a violência institucionalizada para a pessoa, seja ela menor ou não. Mas aí, então, com essa manipulação da mídia dessa forma, nós temos resquícios muito ruins, que trazem para a própria sociedade esse caráter vingativo e que fazem também com que o próprio processo legislativo venha atender um clamor social, né? O que a gente vê as pessoas muito falando é que o poder legislativo em si, ele deve representar a opinião pública, mas essa opinião pública, muitas vezes, ela está manipulada em prol ainda de um sentimento vingativo que é histórico e que já é muito ultrapassado, né? Eu tive a oportunidade de ler a posição da OAB, muito clara, contrária à redução da maioridade penal, vi posicionamento da igreja, da própria universidade, muita gente especializada dizendo sobre os riscos dessa redução. Mas eu queria perguntar, assim, você que está no meio jurídico, você percebe que está sendo colocado, claro, a voz de quem é especializado nessa temática, junto aos meios de comunicação, ou está entregue assim, à mídia ou ao legislativo essa tarefa? Pois é. O que a gente percebe é que as vozes elas se confundem, né? Muitas vezes, o que é demonstrado, que é mostrado pela mídia como a opinião pública, é trazido de uma forma equivocada e de uma forma até manipulada, né? Existem várias posições hoje contra e a favor. O Ministério Público já se posicionou contra, a Defensoria Pública já se posicionou contra, a própria magistratura já posicionou contra. Então, a gente tem vários posicionamentos contra a redução da maioridade penal. Mas alguns pontos que sejam talvez sensacionalistas e que tentam reproduzir esse temor social contra a violência, às vezes se confundem e aí o que a gente vê é essa propagação de ideias sensacionalistas e aí na maioria das vezes parece que a opinião pública se manifesta de forma absoluta a favor da maioridade. Mas eu acho que para isso a gente precisaria de uma pesquisa mais aprofundada, de uma audiência pública, para realmente perceber isso. Mas mais importante que isso é entender que deve ter um maior espaço para uma opinião mais técnica, para as pessoas entenderem o real reflexo da redução da maioridade penal, que é o que às vezes não acontece. Eu conversando com algumas pessoas, me preparando para essa entrevista, algumas pessoas assim, do senso comum, elas dizem que há um sentimento de impunidade em relação ao menor de idade. Isso é verdade, Daniela?
Quer dizer, o menor que comete um ato infracionário, que ele comete um delito, entra na criminalidade, ele fica impune no atual sistema? Existe esse sentimento social que é trazido pelas pessoas, pela população, mas na verdade o menor infrator ele já é, né, responsabilizado pelos seus atos. Esses atos são os atos infracionais, todos aqueles contrários ao próprio ordenamento. Ou seja, aquilo que é visto como um crime para uma pessoa imputável, ou seja, maior de 18 anos, é visto como ato infracional. E esse ato infracional, ele vai ser gerido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Tanto no Estatuto, como no Código Penal, como na Constituição, já prevê a imputabilidade a partir dos 18 anos. Ou seja, abaixo dos 18, o ato aquele que foi agressivo ao sistema, ao ordenamento jurídico, ele vai ser responsabilizado, sim, pelo ato infracional e as medidas educativas. Ô Daniela, esse assunto é muito importante, mas nós estamos terminando o primeiro bloco, estamos tendo que fazer um pequeno intervalo e a gente volta já, né? Ana Carolina. E não saia daí, porque no próximo bloco tem o quadro Hashtag. Vamos saber qual a opinião dos internautas. E também continuar o nosso bate-papo com a mestranda em Direito Penal, Daniela Moreira. Nós voltamos já. Estamos de volta com Novos Tempos e o tema do programa de hoje é polêmico: a redução da maioridade penal. Foi em 1988 que a Constituição brasileira criou a maioridade penal, tornando as pessoas acima de 18 anos capazes de responderem ao crime que cometeram. Mas já se passaram 27 anos desde a criação da norma constitucional e o Brasil não realizou nenhuma mudança. Os dados apontam com certeza que a criança e o adolescente ela é mais vítima do que agressora, né? O mapa da violência de 2012 ele aponta isso, né? 28 crianças e adolescentes são mortas por dia no Brasil, assassinadas, né? Sem contar o Disque Denúncia, o Disque 100, que são das violações dos direitos da criança e do adolescente, né? 3.000 casos, né, são recebidos através do Disque 100 só de violência sexual contra crianças e adolescentes. E ainda tem, né, a violência, a criança e o adolescente é vítima de outros tipos de violência, o trabalho infantil, né, a exploração do trabalho, né, nós temos também a violência doméstica, a negligência, né. Infelizmente, o adulto é o maior violador do direito da criança e do adolescente. No Brasil, hoje, tem a terceira maior população carcerária do mundo. São 700 mil presos. Em Minas Gerais, nós temos um déficit carcerário de mais de 30 mil vagas, né? E se criminalizar e responsabilizar os menores, reduzindo a imputabilidade penal, ou a chamada, como alguns preferem, maioridade penal, né? Vamos colocar onde esses menores? Né? Vamos construir estabelecimento próprio? Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, isso é uma farsa. O menor, é preciso que se entenda, ele ainda está em formação. Nós temos aí crianças na rua, fazendo malabarismo nos sinais, muitas vezes incentivado pelos pais, são obrigadas a trazer dinheiro para casa. É preciso ressaltar que os menores são as principais vítimas da violência. O menor, negro, né, pobre, esses são as principais vítimas. Muito mais do que agentes do crime, do que infratores, eles são vítimas dessa violência, né, e da omissão do Estado. Eu entendo, sobre dois aspectos. Primeiro, o menor de 16 anos está apto a entender o caráter ilícito do crime. Isso é fato. Nos dias de hoje não há o que ser questionado. E qualquer um de nós que fizermos entrevistas com os próprios adolescentes de 16, 17 anos, eles mesmos, a maioria, são favoráveis. Eles mesmos são favoráveis à redução da maioridade. Por quê? Porque eles entendem que ele já reúne capacidade suficiente para poder entender o caráter do crime. Porque a defesa era essa. Ou então a defesa, não vão reduzir porque cadeia não conserta ninguém.
O sistema socioeducativo ele possui uma taxa de recuperação que gira em torno de 20%. Essa taxa de recuperação, comparada ao prisional, ela é bem superior. Então, a cada 10 pessoas que entram no sistema socioeducativo, 8 não retornam nem para o sistema socioeducativo e nem vão para o sistema prisional. Já a taxa nacional, a taxa média nacional do sistema penitenciário é de 70% retornam para a criminalidade. Isso representa que a cada 10 pessoas que entram no sistema prisional, 3 não retornam. Ou seja, o sistema socioeducativo ainda é mais eficiente. Entre as pessoas que executam a medida, há um consenso de que a maioridade penal não é uma solução para a solução do crime. Trabalhar a prevenção, melhorar o sistema socioeducativo, criar mais vagas para o sistema socioeducativo, criar um padrão no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo é muito importante. Antes de voltarmos ao debate, vamos dar uma olhadinha nas nossas redes sociais e saber o que as pessoas têm comentado sobre esse assunto? Confira comigo no quadro Hashtag. Gente, então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão e ver os comentários dos internautas. Vamos lá, o primeiro. Sou a favor da redução da maioridade penal, da construção de novos presídios e também da construção de novas e melhores escolas. Segundo comentário, a redução da maioridade penal ia ser uma boa ideia se as penitenciárias tivessem estruturas para reintegrar as pessoas na sociedade. A pessoa na sociedade. Vamos lá, temos o terceiro. Nossa, não é possível que tenham pessoas que realmente concordam e acham que a redução da maioridade penal vai diminuir a violência no país. Temos opiniões aí de tudo quanto é tipo, né? Bom, são opiniões diversas, né? E o que a gente pode ver é que existe realmente uma grande preocupação da sociedade com a violência e também um anseio em uma melhora. Né? Todos nós buscamos essa melhora e, infelizmente, algumas respostas desse clamor social não são aquelas que são mais técnicas e que, na verdade, vão trazer melhores benefícios sociais. Né? E o que a gente pode ver é que, por exemplo, quando falamos em uma melhora do sistema carcerário, é o que realmente, né, é necessário, que precisa, mas que hoje o sistema é totalmente falido, né? Por exemplo, pedir e querer almejar novas escolas e novos presídios podem até nos parecer coisas contraditórias, pois a reforma, sim, talvez na educação seria um ótimo começo imediato, mas também precisamos de respostas imediatas, né? Ô, Daniela, você falou do sistema prisional falido, mas há iniciativas aqui em Minas Gerais, por exemplo, de uma parceria público-privada. Há, por exemplo, políticos que prometem na campanha aumentar, né, a concentração de presídios, por exemplo, na região de Ribeirão das Neves e outras políticas nesse sentido. Avalia concretamente para quem está nos assistindo. O que está errado no nosso sistema prisional e o que está dando certo? A maior forma, né, a maior velocidade que tem do direito penal, a maior resposta é a privação da liberdade, né? Então, quando nós estamos falando de prisões, nós estamos falando de prisão e nós estamos falando de cerceamento de liberdade. O cerceamento de liberdade em si, ele já infringe muito o próprio princípio da dignidade da pessoa humana. E o que a gente vê na realidade do sistema carcerário, das prisões, manicômios judiciais, é uma afronta direta à dignidade, aos princípios básicos e fundamentais das pessoas, como a própria higiene pessoal, próprio espaço. Então, a gente vê um tratamento talvez até cruel às pessoas que estão lá. Não querendo justificar e também não querendo trazer que uma proteção assim exacerbada ao criminoso ou até mesmo aquele que vai responder um ato infracional, o que a gente tem que deixar muito claro é que essa proteção é uma proteção social à sociedade, é uma preocupação à proteção social. O sistema carcerário hoje, ele deixa muito a desejar porque não tem essa ressocialização. O indivíduo volta com mais agressividade, com mais temor, com mais filiado ao crime,
a facções do que ele chegou, do que ele iniciou. Quem chama nosso presídio de escola de crimes, né? É verdade. E é uma realidade nossa, não só brasileira, mas também que a gente pode ver que é um problema social de todo mundo que lida com a criminalidade. É muito difícil, a segurança pública tem esse grande problema, esse grande desafio, que é saber como trazer essa resposta do Estado ao indivíduo que vai delinquir. Hoje, o que se faz com aquele menor de idade que comete um ato infracional e que está dando certo no processo de ressocialização? Então, o que nós temos hoje é a previsão de medidas socioeducativas, são 6, né? E a qual a pior, né, a última ratio que a gente fala, dentro do ato infracional, vai ser a internação até 3 anos. Aquele ato que foi identificado contra o ordenamento jurídico, né, seja roubo, seja furto, seja homicídio, seja latrocínio, qualquer tipo de crime que foi visualizado como ato infracional, o pior que ele seja, o máximo de tempo que ele fica é 3 anos. A partir disso, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente vai prever o tratamento desse jovem. Esse jovem ele vai ser tratado de uma forma diferenciada ao sistema carcerário, porque vai ter um tratamento psicológico, vai ter um acompanhamento. Então, o que a gente vê hoje, 30% de reincidência, é um saldo positivo em relação ao próprio sistema carcerário simples. Então, o que a gente tem que pensar é que estatisticamente, trazer o jovem para o sistema carcerário, e aí pensando mesmo na pena, na privação de liberdade, não penas alternativas e outras penas que tenham talvez um tratamento menos cruel, a gente pensando no jovem infrator, trazê-lo para o sistema carcerário seria realmente uma forma não inteligente de tentar resolver o problema. Porque o problema que nós queremos resolver, ou talvez tentar diminuir, é a violência e essa insatisfação social que está focada na segurança pública, né? É isso que eu queria perguntar para a gente ir fechando, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Quer dizer, o que leva o cidadão a respeitar a lei? Quer dizer, que processo educativo é esse que é fundamental a sociedade bem cuidar para que as pessoas não achem interessante entrar na criminalidade? A educação, eu acho que é algo que vai trazer novas expectativas à pessoa e vai fazer com que ela tenha esperança de viver uma outra vida que não seja ligada à criminalidade. Ô Daniela, muito obrigado pela sua presença aqui no Novos Tempos, que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Ok, muito obrigada. Como vimos, o assunto redução da maioridade penal é de interesse de todos nós. Como educar crianças, adolescentes e jovens para que se tornem cidadãos de bem? Trata-se de uma simples mudança da lei ou implica, de nossa parte, desenvolver maior consciência social, cientes de que cada um, com as suas atitudes e posturas, é corresponsável na construção diária da sociedade justa, inclusiva e sem miséria, corrupção ou violência? E você, já pensou sobre este assunto? Bom, por hoje é só. Fique com Deus. Ana Carolina. O Novos Tempos é uma parceria entre a PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Na semana que vem nós voltamos. Muito obrigada pela companhia. Tchau.